vamos lá, dentro desse texto de Efésios capítulo 2, 19, 22, guarde esse texto aí, nós vamos anotar aqui alguns princípios. Para estabelecer uma igreja família, uma família para você pertencer e transformar realidades, a primeira coisa, entenda o paradigma bíblico da igreja família. Verso 19 diz, leia comigo todos juntos. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O pastor Felipe Câmara está envolvido lá na região norte com a questão da interiorização dos cidadãos que tiveram que fugir lá da Venezuela e vir para o Brasil. Então, um trabalho enorme, uma situação enorme, começando lá do estado de Roraima, da capital Boa Vista. O texto diz aqui, vocês não são estrangeiros nem forasteiros. Por quê? O estrangeiro, ele não se sente parte. O forasteiro, ele é alguém ilegal num país. Deus não quer que a gente se sinta assim com relação à igreja. A igreja não é um lugar que você vem e não participa, que não pertence, que não dá e recebe. Por isso que a igreja, e no seu sentido de família, ela precisa entender que você pertence. Não são mais estrangeiros nem forasteiros. Estrangeiros e forasteiros, aqui Paulo está dizendo que nós não devemos sentir assim, porque quem é assim não tem raiz, não tem a cultura. São pessoas que estão de passagem. E a igreja não pode ser um lugar de passagem, tem que ser um lugar de pertencimento. Somos membros da família de Deus. E tudo que a igreja faz tem que ter em vista pertencimento, seja uma casa de paz, uma célula, ministério com famílias. A sua igreja tem que ter ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de casais, para gerar esse pertencimento e essa raiz. Resgate da sexualidade. Gente, se a igreja não falar hoje o que é correto na sexualidade, quem que vai falar? Porque o mundo está falando tudo confuso. Visão de filiação, de paternidade. Nós temos que cantar sobre paternidade, nós temos que ensinar sobre paternidade. Tem gente tão lesada que só consegue ver Deus como Senhor. E Deus é Pai. Paulo denunciou. Olha o que Paulo denunciou em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Está aí no multimídia. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. E espera aí. Qual é a igreja do Novo Testamento que mais deu B.O., gente? Qual foi? Coríntios. Por quê? Vocês têm tutores. Corinto era uma cidade grande, importante, influente, tinha universidade, tinha Jogos Olímpicos. Então tinha muita gente cabeção, mas órfão. Vocês têm muitos tutores, têm doutores. Nada contra isso, mas não tem paternidade. São um bando de órfãos. Temos que ter o equilíbrio disso. Não é pecado ser acadêmico, mas é um estrago ser órfão. Você precisa ter paternidade espiritual. A igreja de Corinto tinha incesto, não é? A igreja de Corinto tinha muita fofoca. A igreja de Corinto tinha adultério. Mas eles tinham tutores. Tinham doutores. E Paulo insistiu, e por isso instruiu. Olha só o que Paulo disse. 1 Timóteo 1, 2. A Timóteo, leia comigo, igreja. Verdadeiro filho na fé. Mas para tudo. Paulo não era solteiro? Era. Quantos filhos biológicos Paulo teve? Nenhum. E como é que ele escreve uma carta dizendo que Timóteo era o seu verdadeiro filho? Ele está ensinando sobre igreja família. Ele está ensinando que você pode gerar filhos espirituais. Você ganha, discipula e você gera. Isso não tem a ver com controle. Controle foram movimentos que passaram distorcendo o que é princípio de discipulado real. Um pai saudável não
gera filho para viver sempre dentro de casa e fazendo tudo o que ele manda, não é? Um pai saudável educa o seu filho e o envia para a vida. E ele pode morar em outra cidade, outro estado, em outro país, mas vai ser sempre filho. Então, discipule para a liberdade, discipule para a grandeza e não para o controle. Controle é doença, é religião. Tito, a mesma coisa. Olha o outro segundo filho aí. A Tito, meu verdadeiro filho em fé comum, graça e paz. Então, Paulo entendeu isso. Mas eu já vou antecipar, porque eu já entrei nesse assunto e vai aparecer sempre um crente crítico que vai dizer: ah, pastor, mas o senhor não está lendo a Bíblia inteira, não. Tem um texto lá em Mateus que Jesus disse para ninguém chamar de pai. Ah, é? Vamos até esse texto, então. Pode ir lá. Mateus 23, 8 e 11 diz assim: mas vocês não devem ser chamados de rabis, isto é, mestre, porque só um é mestre de vocês. Correto? Todos vocês são irmãos. A ninguém chamem de pai, porque vocês só têm um pai, que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porque só tem um chefe, Cristo. A última parte é que é o sentido dessas três informações. O maior entre vocês deverá ser servo. O que Jesus estava instruindo é o seguinte: você não pode se colocar acima de ninguém como Senhor. Você deve ter o coração de servo. Então, por isso ele disse: olha, você não pode chamar ninguém de pai, porque, na verdade, você é servo. Então, o espírito aqui é: se você é um pai, você tem que ser um pai servo. Se você é um chefe servo. Se você é um professor, ser um professor servo. Porque também, se nós formos seletivos na hermenêutica, nós vamos criar heresia. Porque para os que são contrários a você ter uma igreja, família e gerar filhos espirituais, eles vêm aqui num verso só, entra no texto, sai do texto e nunca volta para o texto e faz dele um pretexto. Porque entra e diz: ah, mas em Mateus 23, versículo 10, Jesus diz: para ninguém você pode chamar de pai. Ah, está certo, ele disse. Ninguém. No original grego, ninguém é nem. Deixa eu perguntar, quem aqui tem pai? Quem aqui já chamou o seu pai biológico de pai? Então você transgrediu o Novo Testamento, que Jesus falou para você não chamar ninguém de pai. Está escrito aqui, tá ou não está? Ué, está escrito: ninguém chamar de pai. Ninguém é ninguém. Quem aqui tem um professor, já chamou alguém de professor? Vocês estão tudo fora da Bíblia, que Jesus acabou de dizer que ninguém chamar de professor. Quem aqui tem um chefe? Ah, ok. E chefe é o quê? É chefe, gente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que o religioso, quando ele quer uma coisa, ele esquece o contexto. É assim que nasceu as heresias na Bíblia, gente. Não é? Então, é óbvio que Jesus não está dizendo que você não pode chamar alguém de pai, seja pai espiritual ou pai biológico, até porque a Bíblia não pode se contradizer. Se Paulo acabou de dizer que Tito e Timóteo eram os verdadeiros filhos na fé, eles reconheciam Paulo como um pai. Então, você pode chamar alguém de professor, desde que você entender que esse professor é um professor servo. Aí você pode seguir o ensinamento dele. Porque um professor que não é servo é um professor tirano. E ele não tem o que ensinar. Você pode chamar alguém de chefe, desde que ele não seja um imperador que te impõe. E você pode chamar alguém de pai, desde que ele não seja uma pessoa que vai ter um controle abusivo de você. Uma relação saudável. E, para não dizer que não falei, ainda vou falar, para terminar essa parte, o clássico texto de Elias e Eliseu em 2 Reis, capítulo 2, 9, 11 e 12. Elias andou com Eliseu nos seus últimos tempos de ministério profético, e Elias
estava indo embora e Eliseu foi aquele intrépido aluno que disse: antes disso aí, você pode me dar um presente? O que você quer? Eu quero ser o seu sucessor, eu quero ser o seu herdeiro do ministério profético. Aí Elias falou: me pediste uma coisa difícil, hein? Gente, quem não entende de linguagem espiritual, Elias fala um negócio muito doido para Eliseu. Se você me ver, você vai ter. Se você não me ver, você não vai ter. Mas que doideira é essa? Eu não estou te vendo. Mas se você me ver no mundo espiritual. E aí ele deu para ele uma senha. Se você me ver subindo, você vai receber. Se você não me ver, você não vai receber. Só que ele viu. Porque quando ele foi subindo, o que ele disse? Meu pai, meu pai. E o que aconteceu? Ele recebeu. Quando Elias subiu, o manto desceu e ele recebeu. E só você contar nos livros dos reis, conta quantos milagres Elias fez e Eliseu fez. Elias fez 14, Eliseu fez 28. Porque o filho honrou o pai e recebeu a unção profética. Aqueles 50 discípulos que não reconheceram, ficou dando volta 3 dias lá e não viu nada. Então, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Você lembra daquele episódio também que Eliseu está morrendo? O episódio da última flecha? Chama o rei Joás. Ele entra no quarto, o que ele chama? Ele era um rei que estava fora da vontade de Deus. O reino estava dividido, não é? Ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, mas o profeta estava morrendo, e ele sabia que precisava ver o profeta antes de morrer. Na hora que ele entra no quarto de Eliseu morrendo, o que ele chama? O que o rei de Israel chama Eliseu? Meu pai, meu pai. Ele pode não ter aprendido muita coisa, mas o que o menininho aprendeu ali, ele aprendeu. Isso! É isso aí. Meu pai, meu pai. Querido, o seu pastor não é um super pastor. O seu pastor não é nenhum anjo. Mas o seu pastor é um pai espiritual do rebanho. E se ele não está sendo um pai servo, Deus vai cobrar dele, mas é responsabilidade dele ser. E olha, deixa eu dizer uma coisa, não é só a igreja que precisa de liderança paternal. Você tem que ser um pai para a sua empresa. Se você é um político, você deve ser um político pai para o seu povo. Não é paternalismo, não, é paternidade. Nós vivemos num país que dá um programa, Minha Casa Minha Vida. Gente, espera aí. A minha casa é um bem, é muito legal, é bênção de Deus, mas a minha casa não é minha vida, a minha vida é Jesus. Então eu estou pagando uma casa e acontece um intempérie, eu tenho que entregar a casa para o banco, aí eu perdi minha vida? Deus me livre. Quem criou um slogan desse não tem visão de paternidade, tem visão de paternalismo, tem visão de dependência. Minha casa, minha vida. Não, minha casa é um presente, minha casa é uma bênção, minha casa é uma graça, mas minha vida não, minha vida é Jesus. É diminuir muito a sua vida, dando a ela o sinônimo de uma casa. Por isso que a igreja é uma família e não uma casa somente. Porque uma família pode ter casa, mas pode até não ter casa, que continua sendo uma família debaixo de um viaduto. Porque uma família é mais do que uma casa. 2. Evandro, nós temos ainda o melhor está por vir, gente. Então, espera aí, me ajuda no tempo aí, por favor. Me ajuda aí, tá? 2. Estabeleça um ministério no fundamento bíblico dos dons espirituais. E eu vou concluir daqui a pouquinho mostrando um vídeo sobre isso. Veja aí o verso 20 de Efésios. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. É só botar as coisas no devido lugar. Cristo é o centro, mas você não despreza nem o Velho nem o Novo Testamento. O Velho Testamento é o profético.
O Novo Testamento é o apostólico. E a igreja família usa os dois. Faz um sinal comigo. Uma igreja saudável, ela busca o profético. Ela cuida no pastoral. E ela envia no apostólico. É isso aí, ó. Barba, cabelo e bigode. Ela busca no profético, quer dizer, é o mover, é a atmosfera, é o céu. Quando nós celebramos, cantamos, nós estamos buscando o quê? Que o céu venha à terra. Então ela busca, a oração faz o quê? A oração busca o profético do céu para a terra. Aí nós trazemos para o coração, cuidamos das pessoas, discipulado, vida na vida, empoderamos. E depois de empoderar, o que nós fazemos? Enviamos. Todo final de culto lá em São José, eu envio os nossos irmãos. Sabe por quê? Senão alguns pensam que enviado é só aquele que é enviado para abrir uma igreja, enviado para ir para missões lá na África. Ok, você é enviado para isso também, mas você é enviado para a sua empresa, para a sua escola, para a sua família toda semana. E isso você tem que entender. Edificado sobre as duas coisas. Não é porque nós somos uma igreja neotestamentária baseada na graça que a gente despreza a herança profética. E com isso, a igreja vai ser profética, pastoral e apostólica, ela vai ser completa. Porque o profético transforma, o pastoral cura e cuida, e o apostólico empodera. Tendo em Cristo a base de tudo, evangelismo contextualizado, como foi o caso de Nicodemos e a mulher samaritana, cuidado empoderador das pessoas, é o exemplo de Marta e Maria em Betânia, pregações às multidões, como no exemplo do Sermão da Montanha, discipulado pessoal, como foi o ministério de Jesus na Galileia, Cristo seja o centro de tudo o que há, como nós cantamos. 3. Edifique a igreja com foco na santidade ao Senhor. A igreja não é melhor do que o mundo, mas a igreja é separada do mundo. Porque olha só o que o ministério Igreja Família gera, verso de número 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário ao Senhor. Então a igreja ela é separada por isso, porque ela é um ajuntamento de pessoas que elas são separadas. Não espere que o mundo venha aplaudir a igreja, porque isso não vai acontecer. O que nós temos que entender é que a família precisa ser diferente. E é impressionante que mesmo que o mundo bata na igreja, mas você percebe? Nós somos contra as drogas. Quem mais cuida de pessoas dependentes químicas nesse país, gente, é a igreja. Nós somos contra o tráfico. Quem mais evangeliza nos morros deste país e em todos os lugares? É a igreja. A sociedade está vivendo um problema de suicídio, de depressão terrível. Está vivendo uma doença que é Casa de Saúde Pública. Quem mais está brigando, aconselhando e cuidando? É a igreja. A igreja é contra o que as pessoas estão fazendo na sociedade, mas a igreja é a primeira a brigar. O mundo, ele instiga a pessoa a fazer, mas na hora que a pessoa está lá, o mundo vaza fora e a pessoa fica sozinha. Aí entra a igreja. Então, por quê? Porque é um povo separado. E a igreja deve ter ministérios cada vez mais nessa linha. Casa de oração, torre de oração, uma igreja chamada para ativar o sobrenatural com base na adoração. Canções proféticas, vigílias. Toda sexta-feira temos vigília lá em São José. Toda sexta-feira. Todo mês temos 24 horas de adoração. E casa de oração aberta 24 horas por dia. Por quê? Em 1 Coríntios 3:9 diz, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Quer dizer, temos que estar no despontamento e na liderança. Adoração não é música, é estar na presença, é algo muito maior. E quarto e último, foque nos princípios que todos são casa do Espírito Santo. Não separe isso da vida das pessoas.
o Espírito Santo escolheu viver dentro de nós. E isso é o nosso maior motivo da vida de santidade. Olha o que Paulo diz aí, leia comigo no verso 22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. No templo espiritual, Jesus é a pedra de esquina. E a pedra de esquina escolheu morar dentro de você. Um ministério de um prédio cheio de crentes, com regras, onde a performance é o centro, não vai mudar a realidade do mundo. Mas um lugar cheio de pessoas que são casa do Espírito Santo, isso vai mudar a vida das pessoas. Porque, como diz Paulo, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, Gálatas 5:25. E para que isso aconteça, pastor, você tem que liberar o processo de levar a igreja a ser uma família e uma casa espiritual. A igreja tem que ter movimentos proféticos. Gente, estrutura pode atrair uma pessoa, mas só o espiritual mantém essa pessoa na igreja. Porque a estrutura, ela não preenche o vazio das pessoas. Filipenses 2:2, Paulo diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Gente, vamos quebrar um paradigma grande aqui. Eu fui criado, nasci aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, em 1970. Tive muitos pastores aqui no interior do estado, que foram bênçãos na minha vida. Mas quando alguém chegava e falava assim, sabe qual é o seu problema? Você pensa igual o seu pastor. A pessoa tomava isso como uma ofensa. Você queria criticar alguém e falava assim, sabe qual é o seu problema? Você pensa igual o pastor. Parecia que isso era ofensivo. Queridos, hoje, a visão mudou, ela está voltando para as Escrituras. Se alguém chegar e falar assim, sabe qual é o seu problema? Você parece demais com o pastor Evander. Pega isso como elogio. Quando aqui está falando pensar igual, não é gostar da mesma roupa, não é gostar da mesma cor, não é gostar da mesma camisa, não é gostar do mesmo estilo de música, é ter o mesmo modo de pensar. Quer dizer, se a igreja está trabalhando com discipulado, todo mundo tem que estar pensando no discipulado. Ela está trabalhando em célula, todo mundo tem que estar alinhado na célula. Se ela está abrindo uma nova frente de evangelismo, então quer dizer, uma igreja só e cada um pensando de um jeito, peraí, não vai a lugar nenhum. A igreja não é um organograma de vaca. Você já foi no açougue, viu lá aquele boi todo cortadinho? Aquele é o organograma de vaca. A igreja não pode ser assim, toda dividida. A igreja é uma unidade. A igreja é uma família. Cristo é o cabeça e muitos irmãos. Paulo diz, completem a... Ele escreve, uma igreja festiva. Filipos era uma igreja saudável, uma igreja feliz. Mas havia divisão. Ele chega a dizer assim, rogo a Síntique e Evódia, que tenham o mesmo sentimento no Senhor. O que ele estava dizendo? Síntique e Evódia eram duas irmãs da igreja, que provavelmente deviam viver brigando dentro da igreja. E Paulo diz, tenham o mesmo modo de pensar. Não quer dizer que todo mundo vai gostar de rock. Quer dizer que todo mundo vai amar Jesus, todo mundo vai ver a igreja, a família, todo mundo vai botar as suas diferenças pequenas. Gente, quanto de música dividiu as nossas igrejas. Ah, eu gosto desse estilo, você gosta daquele outro estilo. Aleluia, gente, Deus ama a diversidade, senão Ele não tinha feito tanto tipo de peixe diferente, tudo não é peixe. Ele não tinha feito tanto tipo de ave, tudo não é ave. E olha só o irmão que está do seu lado, que beleza. Parece com você, mas é totalmente diferente. Quem gosta de tudo igual é seita. A igreja de Jesus ama a diversidade. Aleluia. Mas na coisa que é essencial, vamos estar todo mundo junto. Então o esforço esse ano é para lá, nós vamos para lá. Vamos andar em unidade. É isso que ele diz, tendo o mesmo modo de pensar. Então quando você tiver num esforço, a igreja tiver, olha, agora é época de casa de paz, agora nós estamos trabalhando para multiplicar célula, agora nós estamos indo para o evangelismo, nós vamos abrir aquela congregação lá, nós vamos fazer um trabalho social naquele bairro lá, vamos todo mundo, o mesmo modo de pensar. Tem gente na igreja, gente que ela gosta de negocinho, o pastor chega e fala, irmãos, vamos orar 7 semanas, 40 dias de jejum, e ele fala, pastor, por que não 42?
Ah, mas por que 7 semanas? Porque não é 5 e nem é 6, nem é 8. É 7. Pronto. Tem coisa que a gente se une, gente. Tem muita explicação, não cabeção. Obediência. Então, e o que eu resumo aqui de visão para ter unidade? Visão de família, amém? Fundamento apostólico e profético em Cristo, amém? Convergência na santidade e adoração profética e vidas moradas do Espírito, amém? Isso gera um poder, porque gera sinergia, todo mundo junto, criança, adolescente, jovem, adulto, menino lá atrás, todo mundo nessa mesma direção. Isso gera transformação e vida efetiva, para a gente viver o quê? Reinar com Cristo, reinar em vida com Cristo. Efésios capítulo 2, 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então o quê? Você foi ressuscitado para ser qualquer um? Não, para você reinar em vida com o Senhor. E aí vai chegar um dia que a igreja vai ser arrebatada e nós vamos para a glória, para o céu. Mas enquanto isso, somos a família do Senhor aqui na terra. Então, se a gente vai ter estrutura, ela tem que ser meio, ela não pode ser um fim em si mesmo. O que a igreja tem que ser é um edifício espiritual. Então, é a sua igreja que ele está falando, não é de outra coisa. Ele não está falando de uma empresa, de uma organização, de um partido político. Há um movimento do céu invadir a terra, de sinais e maravilhas. A igreja não pode ser um lugar de religiosos. A igreja é uma família do sobrenatural para mudar realidades, pessoas se convertendo, pessoas se libertando, pessoas ficando cheias do Espírito Santo de Deus. Então, se você crê nisso, fica de pé. E em nome do Senhor Jesus, peça a Ele aquilo que você precisa para mudar essa realidade. Talvez você tenha que mudar a mente, como o pastor Domingos falou, mudar o coração. Talvez você não crê no sobrenatural, pedir dons do Espírito Santo. Deus quer te dar dons de falar línguas estranhas, línguas espirituais, dons de interpretar, dons de sinais, dons de cura. Aquele que pede, crendo, recebe. Em nome do Senhor Jesus, você quer ser agente de milagres? Então, essa é a visão. Essa é a visão. Enquanto nós estivermos aqui a banda cantando, faz a sua oração. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, pede para ser. Se você não tem aqueles dons que você gostaria, você pode pedir. Você tem um Pai que te ama e quer te dar. Você tem um Deus que é todo amoroso. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Quem não tem vergonha e medo, esse acaba recebendo. Seja um Zaqueu, suba na árvore, faça o que ninguém fez para ver o que ninguém viu e receber o que ninguém recebeu. Deus te ama, você é filhinho de papai e Ele quer te dar o melhor do céu sobre a sua vida. Vamos cantar essa canção e ministrar em nome do Senhor Jesus. Comigo assim, eu navegarei. Vamos pedir a presença do Espírito Santo aqui. Oh, xerecalamana para la citangaralamashay, o te querelemine tanda cita caralamaná. E ali adorar.